Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Atividade Cidadã. É o seu canal de informações diretas, críticas e sem censura, tá? Que aqui você vai ficar sabendo da verdade, porque a verdade ela precisa ser dita, tá bom? Mais uma semana, então nós vamos iniciar aqui o nosso giro dessa semana, tá? Vamos falar sobre um escândalo bilionário aí que vocês já conhecem, né? Que é o escândalo aí do governo Lula envolvendo a fraude, né, bilionária ali no INSS. Também da escalada, né, mais uma vez, né, e mais tensa ali da guerra do Oriente Médio, né, ali Israel e Irã ali, né. Então, vamos abordar ali também com esses ataques que têm acontecido, né? Então, peço que você fique comigo aqui até o final, porque as informações de hoje são fortes. Já estão vendo aí a primeira informação aí que já está na tela para vocês, tá? Antes de mais, não esqueça, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui no final do vídeo. Vê o vídeo primeiro, depois você deixa o seu comentário para a gente continuar ali a nossa discussão na aba de comentários, tá? Não se esqueça de subscrever, ativar o sininho também para sempre estar recebendo aí, né? É muito importante recebendo aí os nossos vídeos, tá? E se você já é inscrito do canal, meu muito obrigado. Sem vocês o canal não estaria evoluindo como está hoje, tá bom? Então vamos embora para cima. Escândalo do INSS, né? A maior bomba política aí da semana, né, no Brasil envolve aí o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Isso já é uma questão que já está rolando. Então a gente só vai passar aqui para vocês que houve algumas novas informações aí, principalmente vinda do presidente Lula, como vocês estão vendo na tela, tá? A operação sem desconto, né, realizada pela Polícia Federal e pela CGU, revelou um esquema aí que desviou mais de 6 bilhões aí, né, de reais dos beneficiários dos aposentados e pensionistas, né? A pergunta que fica é como que isso acontecia e ninguém, né, via, tá? Vale ressaltar que o ex-presidente Bolsonaro, né, até assinou um decreto lá para poder fazer um pente fino nisso aí, mas não foi para frente, né? É, chega a ser até engraçado, né? Mas a gente sabe que quando é alguma coisa para beneficiar a população de fato, há sempre uma certa resistência, tá bom? Esses descontos mensais eram aplicados sem autorização dos beneficiários, né, para associações fantasma, né, e os sindicatos, né? A justiça bloqueou cerca de 2,8 bilhões em bens de investigados, né? O governo também tentou suspender ali, né, as ações judiciais, mas o STF negou o pedido, tá? E o impacto político foi imediato, né? Porque as pesquisas ali apontam que 31% dos brasileiros responsabilizam diretamente o governo Lula pelo escândalo, né? E de fato tá? De fato é o responsável é ele que está no governo, então o problema é dele, tá? A aprovação do presidente, como é óbvio, caiu. Eu também já fiz um vídeo aí trazendo para vocês essas informações também, tá? O Congresso também já começa a dar sinais aí de insatisfação, como na votação contra o aumento do IOF, né? Já houve aí, está tendo uma certa resistência, tá bom? Sobre o que está acontecendo aí, né, no cenário do governo, tá? A ministra Gleisi Hoffmann, né, a presidente lá do partido do PT, chegou a admitir que o caso, né, comprometeu a comunicação do governo, né? É um pouco engraçado essa fala dela, porque o governo não comunica e não é transparente com a população, né? Então vem falar de uma questão de comunicação com o governo, chega a ser estranho, chega a ser até mais uma vez um tapa na cara da sociedade, né? Na minha opinião, dos meus 2 centavos de opinião, tá? E uma crise que ainda prometeu muitas repercussões, tá, pessoal? Isso aqui o Lula também teve aí num podcast aí junto com o Mano Brown, falando sobre isso aí, falando também sobre regulamentar as redes sociais, mas não se preocupem que eu vou trazer mais informações para vocês sobre isso. A gente vai fazer um vídeo, tá? Deixo aqui também outra notícia para vocês, né? Com a urgência contra o IOF, né? O Lula sofre derrota, né? Na Câmara com apoio em massa de 12 ministérios, tá? É a mesma notícia aqui para vocês. Isso aqui foi a foto de quando ele teve lá no podcast, tá bom? E agora nós vamos passar aqui para mais uma outra informação sobre o Oriente Médio, né? É, que mais uma vez vive aí uma semana mais explosiva, né? A semana mais explosiva do ano, né? O Irã lançou diversos ataques ali contra Israel. Um desses ataques foi em um hospital, né? Em Beersheba, acho que é assim que se pronuncia o nome, em Israel, deixando dezenas de feridos, né? Israel reagiu com um bombardeio pesado sobre estruturas militares iranianas, né? Enquanto isso, Estados Unidos, né, sob o comando de Donald Trump, sinalizando aí uma possível intervenção militar nas próximas semanas, tá?
Líderes da França, Alemanha e Reino Unido se reuniram com o Irã em Genebra tentando conter a crise, né, mas sem sucesso, tá? E o mercado global já sente os efeitos aí, né, como o gás natural que subiu 20% e na Europa, né, após ameaças do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz, né, que é muito importante para o tráfego ali de navios, né, petroleiros ali, né, que faz aí chegar o petróleo, né, em vários lugares aí do mundo, tá? E o risco de uma guerra regional se transforma em um conflito internacional e real e cresce a cada dia, né? Isso aí a gente está vendo porque o Donald Trump entrou com a ideia de fato de trazer a paz, né? E também, mas ele vai pensar sempre primeiro no povo americano. Também na campanha deles, não sei se vocês se recordam, mas uma das falas dele foi de fato que se a pessoa quiser a paz, ele está aberto à negociação. Mas se houver a guerra, ele também vai com a guerra para cima, tá? Então é uma situação um tanto complicada, mas é o que se está se desenhando aí, que infelizmente está acontecendo, tá? Eu vou ficar acompanhando isso aqui também sobre o Oriente Médio. O Donald Trump fez um pronunciamento hoje também, mas eu vou trazer um vídeo sobre esse pronunciamento para vocês, falando sobre a guerra também e outras notícias aí, né, durante no decorrer da semana, tá? E para a gente finalizar aqui, eu trouxe essa matéria do dia 30 de maio, que fala justamente sobre o medo dos brasileiros, né? O maior problema do país, de fato, segundo os brasileiros, é a corrupção, tá? E a gente vê aqui, ó, que 60% acredita que a corrupção é o maior problema do Brasil, tá? E a gente chega num ponto que de fato a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora do Brasil, né? A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel devido à falta de transparência do governo. O governo também está gastando mais do que arrecada, né? E já arrecada muita coisa, né? Muito imposto que a gente paga. E nós tivemos também até uma fala do Haddad aí essa semana também dizendo que qual é o problema, né? Das pessoas pagarem imposto. O Lula também reforçou isso, que pagar um pouco mais de imposto não há problema nenhum, tá? É estranho, mas assim, não sei vocês, mas eu acredito, eu não gosto de pagar imposto, né? Principalmente quando você não vê resultado no seu país e quando o país não entrega o mínimo, né, o básico ali, né, que é os três pilares, que é a segurança, a educação, né, e a saúde, né? Então, se um governo não entrega esses três pilares, para mim ele é um governo que só está ali para cumprir o papel e dizer que manda na gente, tá? Mas é os meus 2 centavos de opinião, como vocês já estão acostumados aqui no canal, tá bom? E é isso, pessoal. É um giro da semana aí com essas principais notícias, né? O Brasil é mergulhado nos escândalos, e o mundo aí, o mundo à beira de uma guerra ainda maior, né? E, mais uma vez, vocês sabem que esse tipo de informação você só vai encontrar aqui, porque aqui a gente fala sem filtro mesmo. E a gente entende que aqui, de fato, a verdade ela tem que ser dita, né? Quer você goste ou não, que às vezes pode ter pessoas aí que acabam gostando do PT, mas o fato, né? A verdade é um fato e é inegável, tá bom? Vou peço só você para você deixar aí nos comentários aí a sua opinião, para que a gente possa continuar debatendo. Eu vou estar lendo todos os comentários. Meu muito obrigado se você esteve até aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece, deixe seu like, seu comentário, subscreva o canal, coloca o sininho lá, ativa o sininho para receber mais vídeos aqui desse canal, tá? Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu, pessoal.